Muito bem, 10 horas e 59 minutos, mais um minutinho, vira para 11 horas e o tempo passa, o tempo voa. Hoje, terça-feira, você sabe, tem coluna Seus Direitos, é hora da gente entender, né, quais são os direitos que a gente tem nos mais variados setores, né, e hoje a gente vai falar especificamente sobre saúde. Quem está aqui é a doutora Paula Flores e a gente vai falar sobre uma parcela da população que infelizmente cresce muito nos últimos tempos, que são pessoas que têm fibromialgia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado por estar conosco e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade. Um assunto tão importante e que está cada vez mais crescente. E eu vejo assim como a falta de informação às vezes prejudica o indivíduo, né? E a fibromialgia, como é uma doença que ela não é reconhecida por exames, existe uma dificuldade muito grande em se encontrar o diagnóstico, mas principalmente demonstrar que em razão dos sintomas a pessoa é incapacitada para o trabalho. Então, o que eu friso muito? É importante a documentação médica, mas o que era essa documentação médica? O histórico do paciente, porque até o paciente saber o diagnóstico correto, ele já passou por inúmeros médicos, passou por ortopedista, por psiquiatra, enfim, para tratar aqueles sintomas, aquelas dores que eles não identificam e não sabem de onde que é. Fazem exames, não reconhecem, aí o que acontece? Vai no posto de saúde, tô com uma enxaqueca muito forte, remédio para dor de cabeça. Tô com dor no corpo todo, remédio para dores musculares. E assim sucessivamente, até chegar num reumatologista para reconhecer esse diagnóstico. Então, esse histórico, desde o posto de saúde, ou o médico particular, que a pessoa venha tratar esses sintomas de início, ele tem que ir em cada médico, ir no posto de saúde, pedir o prontuário médico, frisando aqui que prontuário médico é diferente de receituário médico. O prontuário é o histórico do paciente, é cada vez que ele vai lá e fala, estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, e ali é relatado o que é oferecido como tratamento para ele. Então, esse histórico ajuda a identificar a doença, né, para se levar no reumatologista e principalmente no INSS. Porque ele tem o laudo médico, o perito médico tem o laudo do reumatologista, mas às vezes falta um histórico para ele reconhecer de fato que esses sintomas o paciente sente. Né? É um único documento, mas que falta uma história ali para identificar quanto tempo, quantas crises que a pessoa tem. E isso é uma questão que está se crescendo gradativamente para ser reconhecida. Então, basicamente é isso. O que eu friso muito é o histórico médico, nesse momento, a principal prova para ela conseguir um benefício previdenciário, que é o benefício por incapacidade temporária, e aí, se persistirem os sintomas, tentar buscar uma incapacidade permanente, né? Para quem está em casa e não sabe o que é a fibromialgia, essa doença, que como a doutora muito bem frisou, ela não é diagnosticada por exame, vai se por excludentes, né? Vai se excluindo possibilidades até que você chega, não, isso é fibromialgia, né? Exatamente. Ele acomete tanta gente que tem até uma associação em Canoinhas, né? De pacientes com fibromialgia. E até tem a lei que autorizou agora, já foi autorizada em 3 barras, e aqui para a carteirinha de identificação do estacionamento. Existem vários direitos que estão sociais além do previdenciário, né? É uma doença de dores generalizadas associadas a outros sintomas como depressão, ansiedade e outros diversas dores correlacionadas à fibromialgia. E o problema maior é essa ausência de inflamação, ou seja, elas têm uma dor no corpo, mas se faz um exame não se identifica uma inflamação como uma doença reumatológica. Então aí no exame clínico vai se excluindo as hipóteses como mesmo comentou, para daí se identificar a fibromialgia. Por isso que eu frisei da questão dos históricos do posto de saúde e médico particular, para quando chegar no reumatologista, ou agora cada vez mais com essas informações, né,
indo direto no médico reumatologista e excluindo essas hipóteses, mas como até então era-se reconhecida dessa maneira, ir no posto de saúde ou no médico particular, levar esses exames que tenham sido feitos e não foram identificados uma doença reumatológica ou física, né, identificado por exames, para que se torne mais fácil essa análise de excludente pelo reumatologista, né? E aí, com a medicação adequada e o tratamento multidisciplinar, que vem com fisioterapias, psiquiatras, enfim, aí é um comando, um conjunto de especialistas para tratar daquela doença. A senhora falou do benefício, né? Esse benefício seria o quê? Uma aposentadoria mesmo? É o antigo benefício auxílio-doença, que é hoje o benefício por incapacidade temporária, e se persistirem os sintomas, benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Esse temporário é quanto tempo, doutora? Depende da perícia. Da gravidade? Não, é o perito que vai dizer. Por exemplo, você leva a tua documentação lá, o perito vai dizer, não, 5 meses afastado, né? Ou o próprio médico, você já leva do teu médico, ele vai te dar por tempo indeterminado, ou por 5 meses. Aí o perito do INSS vai analisar e dar um prazo de afastamento para o trabalho. Isso depende da perícia, então. Mas agora existe uma situação, eu sei que tem muita gente que tem a fibromialgia, mas tenta pelo menos trabalhar, né? Então eu estou trabalhando, eu fui diagnosticado com fibromialgia. Qual que é o direito que eu tenho se eu quiser continuar trabalhando? Eu tenho um direito, por exemplo, se um dia eu estou muito mal, enfim, tem alguma coisa específica nesse sentido para quem trabalha, doutora? Ainda não. Se tenta incluir a fibromialgia como enquadramento de deficiente físico. Se for enquadrado como deficiência física, aí tem o auxílio do governo, um auxílio complementar para as pessoas com deficiência. Mas ainda a nível nacional não é reconhecido a inclusão dos portadores de fibromialgia como deficientes físicos. Até porque é algo diferente, porque, por exemplo, a pessoa ela pode acordar e não conseguir nem levantar na cama, né? O que demanda não poder trabalhar. Corretamente. Aí, por isso que hoje o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Que pode estar atrelado também justamente ao emprego. Quer dizer, ela sai do emprego para usufruir do corretamente. Isso. Como até uma contribuinte do SUS, né? Do INSS, perdão. E caso não seja contribuinte do INSS, aí pode-se requerer o LOAS, né? O benefício assistencial. A depender de outro critério, que é da renda familiar também. E é uma doença que, claro, daí a gente já está saindo da esfera do direito indo para a esfera da questão médica. Mas eu acho que não tem um tratamento específico, né? A pessoa vai tratando as dores. Como eu falei, do que, né, chegou até mim, é multidisciplinar. Né? Se está com dor no corpo, então a fisioterapia, além dos medicamentos, a fisioterapia vai auxiliar. A depressão, um psiquiatra vai auxiliar. Né, em acompanhamento com um reumatologista e um psiquiatra, um fisioterapeuta. Então, depende dos sintomas que a pessoa for desenvolvendo, né? E eles são muito complexos e são inúmeros sintomas. Desde enxaqueca até a síndrome do intestino irritável, por exemplo. Então, a depender, são condições gravíssimas e que, infelizmente, não é identificado. Então, como que chega isso para o INSS, né? Se a pessoa, como você mesmo comentou, chegou num dia e não consegue levantar de dor. Não tem exames que comprovem essa dor. Então, o histórico de você sempre ir e relatar, essa semana tive 3 crises, tô com dor de cabeça, enfim, o prontuário é a chave para se tentar reconhecer no INSS esse direito de ficar afastado do trabalho. Mas o médico dá um laudo, este paciente tem fibromialgia? Você consegue esse laudo porque só com um documento para você conseguir dar entrada no INSS? Um médico reumatologista, né? Ou fisiatra também identifica a doença. Pode dar esse laudo para a pessoa requerer o benefício. Corretamente. Esse benefício tem um valor específico? Depende do tratamento que a pessoa escolher. Se for pelo SUS, não.
e se for particular, daí depende do médico, né? Eu digo o valor do benefício, para receber o valor do benefício. Achei que era o... Não, eu digo o valor para receber. Por exemplo, eu sei que o valor do benefício, mínimo, o valor do benefício depende das contribuições que ela possui no INSS, daí é o cálculo. É como é o cálculo feito em cima do salário, quer dizer, a pessoa se aposentou por tempo de serviço, é feito cálculo. Corretamente, sim. Claro, talvez a senhora não tenha essa resposta, mas eu fiquei curioso de saber, falando da fibromialgia, se existem outras doenças, né, que têm esse mesmo tipo de tratamento por parte do INSS. Eu sei que o câncer, por exemplo, me parece que tem, né? Existem outras doenças que é possível pedir Várias outras. Na verdade, todas as doenças que incapacitarem a pessoa para o trabalho, que ela impossibilite dela exercer a atividade dela, ela pode requerer o benefício previdenciário, né? Mas existem algumas doenças mais graves, como o câncer, que existem alguns requisitos que favorecem o paciente, né? O contribuinte do INSS. O câncer, por exemplo, ele não precisa ter as 12 contribuições que é a carência referente ao benefício, né? Precisa analisar a qualidade de segurado, mas esse período de carência de 12 contribuições não é necessário. Então, cardiopata grave também não precisa, esquizofrenia, então são várias, existe uma lista de doenças que são analisadas com requisitos diferenciados. Agora entra um problema sério aí, e a senhora com certeza também sofre com isso, que é a questão da falta de médico perito na nossa cidade, né? Então, imagina quando chega um cliente lá, um paciente, né, que chega lá como cliente tentando pedir para vocês tentarem agilizar isso, entra esse entrave da perícia que pode levar meses, né? Corretamente. Isso é um problema sério do INSS aqui da região. Inclusive, eles são encaminhados, a maioria, para São Bento, para realizar a perícia, porque falta médicos peritos aqui do INSS, aqui de Canoinhas, né? E mais do que isso, falta presteza e atenção ao paciente que chega para realizar a perícia. Às vezes ele leva uma documentação e o perito sequer olha. Ele diz, doutor, ele sequer me analisou, ele sequer olhou para o documento que eu levei. Então, por isso que é importante levar e informar que foi entregue em mãos a documentação médica para daí entrar a judicial e discutir, né, no caso de indeferimento. É isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, a pessoa ela não procurou um advogado, porque nesse caso não haveria nem a necessidade, ela estava com o laudo, vai lá no INSS. O médico nem olhou na cara dela, né, às vezes não foi nem aqui em Canoinhas, e nem pode ser aqui em Canoinhas, porque não tem perito desde 2017. Aí foi lá para São Bento, foi lá para Mafra não tem também, né? Mafra não tem também perito, né? Acho que é para São Bento, Videira, essas cidades mais distantes. E aí lá o médico nem olhou na cara da pessoa e disse e negou o benefício. Aí entra a questão judicial. Exatamente. E o que vocês podem fazer daí nesse sentido? Aí a gente cuida com a documentação, máxima documentação médica que tiver, que no caso de fibromialgia são os prontuários médicos. Para quem faz tratamento no CRAS, laudo do médico que acompanha e o prontuário também. Na via judicial é designada uma perícia que também vai analisar as condições do paciente e com base nesse histórico todo a gente frisa que é necessário que o paciente fique afastado, que o cliente fique afastado do trabalho por esse determinado tempo. Se for o caso, recorre até brigando justamente até ser reconhecido esse direito, porque é o direito do portador de fibromialgia se afastar para esse tratamento, né? Você pode sim trabalhar quando você está com a medicação correta, fazendo tratamento multidisciplinar, mas até chegar nesse estágio é um percurso. Ou mesmo, quando se está fazendo tratamento, corre o risco de você ter crises e no dia seguinte você não conseguir levantar. Então, esse acompanhamento médico, informando das crises, informando do teu histórico patológico, vai favorecer na hora de você requerer o benefício e de você discutir
e na justiça quando for negado, né? A Adriana está te mandando um abraço, você está sendo excelente nas Ai, explicações. obrigada. E a Roberta está perguntando justamente dentro disso, se ela pode entrar com um pedido na justiça para que acelerem a sua perícia. Isso ela está falando de modo geral, né? Não só de fibromialgia, creio eu, né? Por exemplo, eu tô para fazer uma perícia, tá marcado, mas tá marcado porque 6 meses. Ou eu tô aguardando 1 ano para fazer. Eu posso entrar judicialmente e a justiça, para tentar que a justiça obrigue eles a atenderem ao... Sim, existem medidas de mandado de segurança para exigir essa obrigação do INSS analisar o pedido dela e, se for o caso, entrar direto no judicial depois de ultrapassado o prazo do INSS analisar esse auxílio, porque existem muitas demandas e realmente o INSS acaba protelando demais. Então, tem como se requerer esse benefício judicial caso extrapole 45 dias, 60 dias, a depender do benefício. É uma ferramenta, né? Uma possibilidade que a pessoa tem. Porque existe gente até que tem dificuldade em voltar a trabalhar porque precisa fazer perícia e o patrão não aceita a pessoa. Verdade. Volta, né? Nesses casos é importante ter o laudo, ter o atestado médico para justificar na empresa o afastamento, né? Porque uma vez que se encerrou o benefício, é preciso levar a declaração médica na empresa para justificar o afastamento, para não correr o risco aí de uma justa causa, porque as pessoas acham que encerrou o prazo do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Eu tenho que voltar a trabalhar? Depende, desde que você tenha um atestado que justifique a sua prorrogação de afastamento do trabalho. Aí você apresenta na empresa e no INSS para prorrogar o teu benefício. Pela empresa, até, que é uma resposta meio óbvia, mas o espectador está perguntando se pela empresa é possível fazer esse processo. Não é, tem que fazer pelo INSS. Pelo INSS. Às vezes a RH, a contabilidade da empresa faz esse pedido como um serviço da empresa, né? Mas não se trata de um acidente de trabalho, por exemplo, que a empresa tem que fazer o CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho no INSS. Então não é obrigação da empresa. Às vezes a empresa oferece esse serviço. Entendi. A questão, né, hoje a gente está falando da fibromialgia, mas é sempre importante frisar, né, doutora? Doenças que te incapacitem de trabalhar também te dão, né, via de regras, te dão esse direito do benefício. Por mais de 15 dias. Doenças que te impossibilitem trabalhar por mais de 15 dias dão o direito de entrar com o benefício, requerer o benefício ao INSS. Eu estou pedindo que se explique essa questão dos 15 dias, porque 15 dias pela empresa, depois fica pelo INSS, como é que funciona essa questão? 15 dias dentro de 60 dias, ou seja, se a pessoa pegou 7 dias e depois mais 8, pegou 7 dias em junho, depois mais 8, mais 9, então em julho já entra no INSS. Entendeu? 15 dias dentro de 60 dias. Aí a empresa paga 15 dias e o que ultrapassar esse um dia, se for 16 dias, é o INSS. A Gilda perguntou mais ou menos dentro disso, da questão de quanto tempo eu tenho para receber o benefício, mas isso já foi respondido. Depende da situação, Depende né? da situação, então, corretamente. O médico vai dizer, são 3 meses que você tem direito, 6 meses. Corretamente. Isso sai depois também, né? O médico não diz na hora isso, né? Não, é com o resultado da perícia. Você correto. Vai saber ali o resultado exatamente do que deu essa perícia, né? Isso. A Fernanda também te mandando um abraço, dizendo Obrigada. que foi excelente a explicação, né? Elogiando aqui. Tem alguém lá no nosso... Em relação a isso, não. O pessoal estava comentando ainda do vereador dali, eu vi alguma coisa, depois a gente vai comentar, que estavam comentando da Câmara de Vereadores, né? Doutora Paula Flores, então falando pra gente aqui a respeito da fibromialgia e os direitos que essa doença, né, que ninguém deseja, eu não desejo nunca ter, porque deve ser coisa horrível, muito né? Difícil. Deve ser muito difícil mesmo você ter essa doença, né, viver com isso, conviver com isso, né? E só antes de encerrar aqui, o Fernando está perguntando se tem a questão do CID também para afastamento. Não sei o que ele quer dizer. CID é a identificação da doença, né? Que o médico, obrigatoriamente, independente da doença, ele tem que informar no atestado o CID. Ou seja, qual doença que o paciente está portando, né?
E acho que É a isso que identificação da doença. É que ele diz assim, a soma só vale quando é o mesmo CID, o Fernando está dizendo. O que ele quer dizer? A questão do afastamento? Acho que do valor, né? Para afastamento, ele está dizendo. Para afastamento, ele diz assim, ó, a soma só vale quando é o mesmo CID para afastamento. Ou ele está dizendo, acho que do valor, ou dos meses que tem, imagino. Fernando, não conseguimos entender, né? Mas se puder explicar melhor pra gente aqui, a gente consegue. Eu também não consegui entender o que ele quis dizer. Mas, enfim, se ele conseguir reformular aqui, a gente faz a pergunta. Então tá aí, né? Os direitos do paciente com fibromialgia foi o assunto da nossa coluna Seus Direitos de hoje. Queria agradecer imensamente a doutora Paula Flores, foi muito didática, explicou muito certinho. E dentro dessa área tem tanta coisa pra gente comentar, muita então já está convidada para voltar com em outros certeza, programas que a gente vai adorar com toda certeza.